representar a FENAM nessa sua luta, a gente poderia, numa frase, dizer o seguinte: coragem, firmeza e independência na defesa dos médicos brasileiros. A FENAM é a legítima representante dos médicos brasileiros. Na celebração dos 40 anos da Federação Nacional dos Médicos, fortaleçam as entidades médicas, agreguem nos sindicatos, fortaleçam a FENAM. Só o fato de ter hoje 53 sindicatos já mostra a importância que é a Federação Nacional dos Médicos no cenário nacional. Na época, era um regime militar. Quase todos os sindicatos, na ocasião, estavam sob intervenção. Um dos poucos sindicatos que não teve intervenção foi o Sindicato dos Médicos, aqui do Rio de Janeiro. E outros sindicatos médicos também de outros estados se reuniram e fizeram, então, a Federação Nacional dos Médicos em plena época de regime militar. Gostaria até de lembrar que a sigla FENAM foi modificada exatamente na nossa gestão, porque antigamente tinha uma sigla chamada FNM. A gente achou que FENAM dava uma sonoridade mais adequada. Foi talvez o reconhecimento e o apoio das médicas e dos médicos brasileiros e, por que não dizer, também da sociedade do Brasil. Havia uma dificuldade na ocasião, porque assim, não eram todos os sindicatos no Brasil que tinham experiência com a negociação privada, né? Nós tínhamos, porque em São Paulo tem um setor privado extremamente forte, né? Então, a maioria dos sindicatos de médicos que eram filiados à federação, eles tinham experiência na negociação só com o governo, ou com o governo municipal, com o governo estadual, mas não tinha experiência com o setor privado. Nós fomos a primeira direção da FENAM eleita por voto direto. Todas as outras eleições da federação eram eleições por voto indireto. Então, quando você vai por voto direto, bater chapa, tem quem perde e quem ganha. Então, isso é natural. Então, boa parte desse... havia na época uma divisão que as pessoas, quem perdeu não gostou de perder. Existia a CMB, que era uma articulação que houve uma divergência no processo eleitoral, e existia a sede da FENAM no Rio de Janeiro e outra parte dos sindicatos, né? Então, o desafio que nós assumimos assim como prioritário era a unificação do movimento, que a gente conseguiu êxito ao final do meu mandato, com cada parte que defendia suas posições ceder um pouco, e hoje nós temos a alegria de ter uma entidade única no movimento sindical médico brasileiro, né, que representa, que é uma voz única. Portanto, a reunificação permitiu com que nós discutíssemos uma base de arrecadação, tanto na contribuição social dos sindicatos, assim como o convencimento da esmagadora maioria dos sindicatos de cobrar a contribuição sindical, que traz ainda hoje a principal fonte de financiamento da Federação Nacional dos Médicos. Nós buscamos criar um plano de carreira em que fortalecesse, por exemplo, o salário base. Nós tínhamos, naquela época, nós tínhamos planos de carreiras que existiam no país, onde o salário base de alguns médicos era menos que a metade de um salário mínimo. Um plano de carreira que desse perspectiva de valorização, tanto por capacidade e competência no exercício do trabalho, quanto por qualificação da formação. E a referência salarial passava a ser o piso nacional da FENAM.
Um outro passo importante foi trazermos do Rio de Janeiro, daquela estrutura antiga, para uma estrutura moderna no centro de poder, no centro de decisão do país. Então nós tivemos que repensar o aspecto administrativo e tivemos que repensar a área física. Realmente não havia mais sentido algum, né, manter a FENAM no Rio de Janeiro, que tinha deixado de ser a capital há tantas décadas. Então, na nossa gestão, nós tomamos, afinal, a atitude corajosa, que até então não tinha sido tomada, de encerrar as atividades da FENAM no Rio de Janeiro e transportar, trasladar, trazer para Brasília a estrutura de funcionamento da FENAM. A nossa diretoria tinha claramente determinado, e a nossa convicção, que quem mantém contato com os médicos são os sindicatos filiados à FENAM. E a FENAM, de fato, como federação, como uma entidade sindical de segundo grau, ela tem como competência fazer aí o planejamento e discutir com os sindicatos através das diversas instâncias, fazer o planejamento da política sindical brasileira e da política médica brasileira no que diz respeito à saúde. A marca que a nossa gestão deixou de luta contra a precarização do trabalho médico e de luta contra a violação dos direitos humanos na saúde, certamente nos aproximou da sociedade e das bases do movimento médico. Nós tivemos uma atuação marcante nos tribunais de justiça. Nós fomos ao Ministério Público do Trabalho denunciar e tivemos a acolhida de todas as nossas denúncias. O Ministério Público do Trabalho convocou o governo, o Ministério de Saúde, o Ministério da Educação e se posicionou contra a precarização do trabalho médico. Nós estreitamos também as relações com as instituições internacionais, como a CONFEMEL, Confederação Latino-Americana das Instituições das Entidades Médicas. Nós tivemos também, neste 2013, a luta pela aprovação do ato médico, que consensualmente foi aprovado em Câmara e Senado, depois foi vetada pela Presidente da República. Tivemos uma batalha também duríssima no Congresso. Eu resumiria que a federação é um sucesso. E eu espero que os próximos 40 anos, e mais 40, e mais 40, e N 40 anos que vierem, a Federação Nacional dos Médicos continue com esse propósito de ser sempre uma entidade cujo olho e as ações que fazem na defesa dos interesses da categoria estejam sempre atrelados às defesas de princípios de cidadania da nossa sociedade brasileira. E a FENAM, destes embates todos, saiu engrandecida, respeitada, querida, prestigiada pelos médicos do Brasil.